Vamos então começar nosso projeto de física com o tópico de ondas. Vamos então ao estudo das ondas com alguns aspectos iniciais. A ideia aqui é trazer alguns pré-requisitos para que a gente possa entender com mais propriedade como é que as ondas, o que são ondas, quais são as suas características, como elas funcionam, perfeito? Então vamos com alguns aspectos iniciais sobre ondas. E como é que funciona aqui? Olha só. Vamos usar aqui esse desenho como modelo, pessoal. Veja bem como é que tudo isso aqui funciona. Ó, nós temos aqui uma pessoa. Essa pessoa está movimentando essa corda para cima e para baixo. Tá? Ela vibra essa corda para cima e para baixo. Quando ela vibra essa corda para cima e para baixo, gerou esse pulso que você está vendo aqui. Tá? Então, isso aqui a gente chama de pulso. Nós temos aqui um pulso. E esse pulso se desloca por meio desta corda, né? E ele vai se deslocando. Agora, se você fizer esse movimento simultâneo, claro que você vai ter vários pulsos se propagando. Se você fizer só um movimento para cima e para baixo, você vai gerar um pulso desse se propagando, perfeito? Pronto. Esse pulso ou esses pulsos, eles se propagaram em um certo meio. Deixa eu puxar para cá para ficar melhor. Eles se propagaram em um certo meio. O meio utilizado por ele foi a corda. Então, aqui nós temos o meio utilizado para a propagação desse pulso. Certo? Certo. A pessoa que gerou esses pulsos, nós chamamos de quê? Fonte. Então, a fonte é quem produz essas perturbações, essas vibrações nesse meio. Correto? Correto. E o que seria, então, aqui nós temos as oscilações e vibrações, né? Só para fechar aqui, oscilações ou vibrações, certo? Perfeito. Mas esse conjunto é justamente a este conjunto de pulsos se propagando é que nós vamos atribuir o nome de onda. Então, o que é uma onda? Uma onda nada mais é do que uma perturbação, é uma perturbação. Então, a onda é uma perturbação, é uma agitação que você tem no meio, né? E essa perturbação, ela tem que ser contínua, quer dizer, ele continua fazendo aquele plano de vibração dele, e periódica. Né? Vai se repetir ao longo do tempo, perfeito? E essa perturbação, ela se move, né? Que se move de um ponto para outro. Na verdade, se move da onde, pessoal? Da fonte que gerou até, no caso aqui, a nossa parede. Esse deslocamento que está ocorrendo aqui é a perturbação que se propaga. Essa perturbação é o que nós denominamos de onda. Então, essa perturbação periódica, essa perturbação contínua é a nossa onda. Essa propagação é a nossa onda, certo? O meio aqui, o meio que você tem aqui é a substância ou material, que transporta a onda. Que transporta a onda. Claro, transporta a onda de um lugar para o outro, né? De um ponto para o outro. Então, o meio, a função do meio é a substância que transporta a onda. Você vai ver que tem ondas que não necessitam necessariamente de um meio material, ou seja, de uma certa substância para fazer esse transporte. Mas, em tese, uma onda sempre se propaga em um certo meio, perfeito? Outra coisa importante, já sabemos o que é fonte. A fonte é aquela que gera o meio, correto? Aqui ocorre o fenômeno das vibrações. E o ponto que eu acho assim crucial, além de ter esse conceito de ondas, é você entender justamente o que uma onda transporta, ou melhor, o que é uma onda propriamente dita na sua origem. Pessoal, onda
Onda é um fenômeno de transporte de energia. Então, onda é um fenômeno de transporte de energia. Não há, pessoal, olhe para cá, importantíssimo isso. Ó, é um fenômeno de transporte de energia. Uma onda só transporta energia, ela não transporta matéria do meio. Então, embora ela esteja com esse meio, lá tenha uma substância, não há transporte de matéria, só há transporte de energia. Onda é energia. Onda é um fenômeno de transporte de energia. Como assim, professor? Olhe, para você visualizar melhor isso, deixa eu trazer uma figurinha aqui para que a gente possa observar de uma forma melhor isso. Dá uma olhadinha nessa figura. Ó, essa figura, o que ela nos mostra? Quando a onda vem, olha só, quando a onda vem, ela atinge esse bloco sobe, depois ele começa a descer quando a onda passa. Veja que a onda passou, ela passou, a perturbação passou, no caso aqui o pulso passou, mas a partícula apenas subiu e desceu. Ela oscilou. Oscilou, que eu digo, essa massa, que é esse bloco, ela oscilou, ela subiu e desceu. Então você observa que ela ganha energia potencial, ela sobe, depois ela o quê? Desce, retornando a seu ponto de origem. Então ela oscila entre um ponto de origem. Então a gente fala que nesse sentido o bloco ganhou energia, depois ele perdeu energia, mas ele não saiu do local. Embora, é claro, houve uma pequena vibração na massa, mas essa vibração não implica transporte de quê? De energia. Ou melhor, desculpe, transporte de quê? De massa. Mas uma coisa é evidente, né, pessoal? Quando essa onda passou aqui, como ela fez esse bloco subir, ela transferiu energia para esse bloco, depois esse bloco perdeu energia, voltando ao estado inicial. Isso demonstra categoricamente que uma onda só transporta o quê? Energia, não transportando matéria. Então eu posso também colocar aqui ao lado que não há transporte de quê? De matéria. Não há transporte de matéria. Onde é que não há transporte de matéria? Por uma onda. Onda são perturbações que só transportam energia. Não há transporte de matéria. Agora, não vá pensar que não existem... Todo fenômeno de transporte de energia é dado por uma onda. Você consegue diferenciar a onda, por exemplo, de outros fenômenos físicos que há transporte de energia. Vamos lembrar aqui de um caso bem específico de transporte de energia. Olha só, o caso do beisebol. O cara, por exemplo, quando bate na bola, para que ele consiga transportar, ele pega no taco, vamos lá, galera, ele pega no taco. Quando ele pega nesse taco e ele imprime uma força no taco, ele tem que transportar o taco. Ele tem que transportar o taco até a bola, né? Ele tem que transportar o taco até a bola. E esse movimento é de transporte de energia? É de transporte de energia. Mas veja que o material está sendo deslocado para atingir a bola. Haverá um transporte de energia daqui até a bola. Mas esse transporte de energia ocorreu mediante o quê? O movimento de massa. A onda é específica, é especial, pessoal. Ela não transporta matéria. Aqui há transporte de matéria. Então, há transporte de energia e transporte de matéria nesse caso. Então, o que diferencia a onda desse tipo de fenômeno é justamente isso. Ela só transporta energia, não há transporte de massa. É isso que diferencia ela, né, de outros fenômenos físicos em que há transporte de energia. Então, resumindo, pessoal, o que é interessante de onda? Lembrar que é uma perturbação, certo? Alguns autores vão dizer que ondas são um conjunto de pulsos que se propagam em um certo meio. Também está correto, é um termo correto, mas eu deixo esse aqui como eu acredito seja um conceito mais amplo, né? É uma perturbação contínua e periódica. Você vai ver que ela tem que ser contínua, essa vibração tem que ser contínua e periódica, ela se repete ao longo do tempo, né? E que se move de um ponto para o outro. E não esqueça que isso aqui são energias se propagando. São energias se propagando. Perfeito. Vamos dar continuidade então.
Então vamos ver se deu para fixar legal essa teoria. Vamos tentar ver algumas questões específicas sobre isso? Vamos lá? Olha só, acompanhe comigo aqui. Veja a primeira questão. Leia comigo. Ó. Para que John ouça Jill, as moléculas de ar, ou seja, do ar, no caso aqui, né? As moléculas do ar, devem se mover dos lábios de Jill para os ouvidos de John. O que você acha, pessoal? Você acha que isso está certo? Será se as moléculas do ar devem se mover dos lábios? Obviamente que não. Por quê? A resposta que eu vou dar aqui é o quê? Não há transporte. Não há transporte de quê? De massa. Não há transporte de quê, pessoal? De matéria. Só há transporte de energia. As moléculas do ar irão vibrar. E é essa vibração. Na verdade, o sistema é basicamente esse aqui, ó. Você vai imaginar assim, é como se tivesse uma molécula, essa molécula ligada por uma mola em outra molécula, que está ligada em mola em outra molécula, que está ligada por uma mola em outra molécula. Qual é a ideia? A ideia é muito simples, olha só. Essa molécula aqui vai vibrar na hora que a onda passar, vai forçar a mola ligada na outra molécula a vibrar. Isso aqui é um sistema que para você compreender melhor como funciona a transmissão entre as moléculas. Você vibra ela para frente e para trás, ela vibra para frente e para trás. À medida que a onda vai passando, a energia vai sendo o quê? Transmitida de uma molécula para outra. A função dessa mola a ideia dessa mola é como ocorre com as moléculas. Elas vibram de ponta a ponta, ocorrendo a transmissão de energia de uma molécula para outra. Não há transporte de moléculas no ar, né? Então, para que John ouça Jill, as moléculas do ar devem se mover? Resposta, não deve. Porque uma onda, quando se propaga, ela não transporta massa. Vamos ver um outro item aqui, uma outra questãozinha sobre isso, ó. Minuto após minuto, hora após hora, dia após dia, as ondas do oceano continuam a salpicar na costa, né? A onda batendo na costa de um determinado país ou um continente. Explique por que a praia não está completamente submersa, né? Já que a onda estaria chegando, por que a praia não está totalmente submersa? E por que o meio do oceano ainda não foi esgotado? Porque ainda tem água no oceano, né, teoricamente. Ora, se as ondas... Qual é a explicação que você vai dar? Explique por que a praia não está completamente submersa. Mesma explicação. Não há transporte. Não há transporte de quê? De massa. Só há transporte de energia. Se a massa fosse transportada da onde, pessoal? Do meio do mar até a praia estaria totalmente o quê? Submersa. E o meio do oceano estaria vazio, estaria esgotado, estaria diminuindo de quantidade, porque a água estaria invadindo o quê? Toda a área litorânea. Conclusão, você iria dizer que isso não acontece, pois não há transporte de massa. Há apenas o quê? Transporte de energia. Correto? Só mais uma para fechar, para ver se a gente fixou legal essa teoria e não ter nenhuma dúvida sobre que onda só transporta o quê? Energia, e não transporta massa, matéria, né? Um meio é capaz de transportar uma onda, certo? O meio é o cara que transporta uma onda de um local para o outro. Por que as partículas do meio são? Ele está falando das partículas do meio. Quer dizer, não tem atrito? Nada a ver, né, pessoal? Isoladas uma da outra, se forem isoladas, você não vai conseguir ter a transmissão de energia. Capazes de interagir. Está aqui a resposta. Muito pequenas? Também não tem nada a ver. Elas têm que ser capazes de interagir para manter aquela relação que nós brincamos aqui daquele modelinho da mola. Interação partícula-partícula. E essa interação, quando a onda passa, essa partícula força, é como se fosse a ideia de a mola empurrar uma partícula que empurra a outra partícula e volta ao estado original delas. E aqui ocorrendo o quê? A transmissão da onda à medida que ela vai encontrando essas partículas. Então, devido a essa capacidade de interação entre as partículas é que uma onda se propaga. Perfeito? É isso.